Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada, falamos um pouco sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Trigonometria, aula 6. Exercícios de fixação. Oi, turma! Como digo para os meus alunos, a mala só aumenta de tamanho. Então, exercite sempre para fixar melhor os conteúdos já vistos. Questão 1. A prefeitura de certa cidade vai construir, sobre um rio que corta essa cidade, uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses dois pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto, C, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam, respectivamente, 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é de... Bem, gente, temos aqui um triângulo ABC. O lado AC mede 200 metros e dois de seus ângulos internos medem 30 graus e 105 graus. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, fica fácil determinar que o ângulo do vértice B é de 45 graus. Agora vem a parte bacana da questão. Usando o que vimos na aula anterior, podemos fazer pela lei dos senos a seguinte proporção. O lado AB está para o seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 30 graus. Assim como 200 também está para o seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 45 graus. Continuando, temos AB está para meio, assim como 200 está para raiz de 2 sobre 2. Continuando esses cálculos, temos que AB é igual a 100 raiz de 2. Você circula a resposta e não vai esquecer do hashtag Sussa. Questão 2. No triângulo representado na figura abaixo, AB e AC têm a mesma medida, e a altura relativa ao lado BC é igual a 2/3 da medida de BC. Com base nesses dados, o cosseno do ângulo CAB é... Bem, queremos achar o cosseno do ângulo CAB. Vou chamar esse ângulo de alfa. E como diz no texto, AB é igual a AC. Temos então um triângulo isósceles. Isso garante que a altura dividirá a base BC na metade, em dois segmentos BC sobre 2. Perceba que nos triângulos retângulos construídos por Pitágoras temos a seguinte expressão. X² é igual a BC sobre 2 ao quadrado, mais 2/3 de BC ao quadrado. Continuando esses cálculos, podemos escrever x em função de BC. X igual a 5/6 de BC. Pela lei dos cossenos, podemos afirmar o seguinte. BC ao quadrado é igual a x² mais x² menos 2x² vezes o cosseno do ângulo oposto, ou seja, o cosseno de alfa. Substituindo o valor de x que conhecemos, temos essa expressão. Simplificando toda a expressão por BC ao quadrado, chegamos em 1 é igual a 25/36 mais 25/36 menos 50/36 cosseno de alfa. Continuando esses cálculos, chegaremos em cosseno de alfa é igual a 7/25. Você circula a resposta e coloca assim, hashtag chique. Questão 3. Uma empresa de engenharia deseja construir uma estrada ligando os pontos A e B, que estão situados em lados opostos de uma reserva florestal, como mostra a figura abaixo. A empresa optou por construir dois trechos retilíneos, denotados pelos segmentos AC e CB, ambos com o mesmo comprimento. Considerando que a distância de A até B em linha reta é igual ao dobro da distância de B a D, o ângulo alfa formado pelos dois trechos retilíneos da estrada mede... Bem, de acordo com o texto, AC e CB têm a mesma medida. Vou chamar de x.
Agora vou chamar BD de y. E como o texto disse que AB é o dobro dessa distância, AB será 2y. Você se lembra da nossa aula 1 de trigonometria? Pois bem, olhe só, o triângulo ABD é um triângulo retângulo. Vou chamar o ângulo A de beta. Dessa forma, temos seno de beta é igual a y sobre 2y, que é igual a meio. Portanto, beta é igual a 30 graus. Como o triângulo ABC é isósceles, o ângulo no vértice B também será 30. E como sabemos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Portanto, o valor de alfa tem que ser 120 graus. Você circula a resposta e coloca a hashtag Sussa. Questão 4. Se os lados de um triângulo medem A, B e raiz quadrada de A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, quanto mede o maior ângulo do triângulo? Primeiro, um lembrete. Em qualquer triângulo, os lados sempre serão proporcionais ao ângulo oposto. Dessa forma, o maior lado sempre será oposto ao maior ângulo. E não é difícil de perceber nessa questão que essa raiz quadrada é que é o maior lado. Então, montando a lei dos cossenos a partir dessa raiz quadrada, temos raiz quadrada de A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de alfa, e alfa sendo o maior ângulo desse triângulo. Continuando esses cálculos, temos a seguinte expressão. AB é igual a menos 2AB vezes o cosseno de alfa. Continuando mais um pouco, cosseno de alfa é igual a menos meio. Turma, sempre lembro para meus alunos a importância de saber a tabela trigonométrica nos 4 quadrantes. Então, se você ainda tem dúvidas, assista a nossa aula 1 de trigonometria. Continuando, como o cosseno de alfa é igual a menos meio, alfa é igual a 120 graus. Você circula a resposta e coloca hashtag acabou. Questão 5. A figura abaixo mostra um quadrado ABCD, no qual os segmentos BC e EC medem 4 e 1 centímetro, respectivamente. Letra A. Calcule o perímetro do triângulo de vértices AEC. E na letra B, calcule o seno e o cosseno do ângulo alfa. Bem, não fica difícil de perceber que, como BC é 4 e EC é 1, então BE é 3. Por Pitágoras, sabemos que AE ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Logo, AE é igual a 5. Também sabemos que, pela diagonal de um quadrado, AC será 4 raiz de 2. Dessa forma, o perímetro do triângulo ACE é igual a 6 mais 4 raiz de 2. Letra B agora. Nós sabemos que, como é um quadrado, AC, sendo a diagonal desse quadrado, faz com que C tenha 45 graus. Então, pela lei dos senos, temos 1 sobre seno de alfa é igual a 5, que é o valor do AE, 5 sobre seno de 45 graus. Continuando esses cálculos, seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre 10. Agora perceba, pela lei dos cossenos, a partir do lado 1, que é oposto ao ângulo alfa, temos 1 é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 raiz de 2 vezes 5, vezes o cosseno de alfa. Continuando esses cálculos, temos que o cosseno de alfa é igual a 7 raiz de 2 sobre 10. Você circula todas as respostas e coloca hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemático de hoje. Na próxima aula, vamos falar sobre seno, cosseno e tangente da soma e diferença de dois ângulos. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!